Olá, eu sou a Andréia do canal da Reconciliação. Tudo bem com vocês? Essa é a Bruna. Oi, Bruna. Olá. A Bruna é do Ministério Infantil, tá bom? E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. Fazer um convite para vocês também. Eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal. Ative aqui o sininho, tá bom? Se inscreva. Esse aqui do nosso lado é o Davi, filho da Bruna, meu netinho, né? Minha bênção. E eu queria conversar com vocês para que vocês entendessem o que acontece, né? Nesse período, nessa semana de Páscoa, todo mundo aí de quarentena, alguns focados nos ovos de Páscoa, pensando na Páscoa, sobre o chocolate, mas eu queria chamar a atenção para o que o Senhor nos ensinou lá em Êxodo, né, que foi a nossa primeira Páscoa, que foi a primeira Páscoa, estabelecida por Deus no capítulo 9, né? E depois, quando Jesus voltou, ele é o Cordeiro Pascual. Ele nos trouxe a redenção, o perdão dos nossos pecados, a importância verdadeira da Páscoa, a morte de cruz, né? Eu gostaria que vocês se lembrassem do símbolo verdadeiro da Páscoa, o que simboliza isso. E o Senhor me tocou para trazer essa mensagem e falar com você sobre isso essa semana, para que nós venhamos a nos lembrar por que a Páscoa, né? E qual o símbolo da Páscoa. E a intenção verdadeira é que um dia nós possamos juntos todos ceiarmos com Cristo naquele grande dia e que o Senhor vai voltar para nós, para os cristãos, para o mundo, para que todos entendam qual a importância desse dia da Páscoa. Eu te faço um convite, venha no domingo de Páscoa, junte a sua família, ore, converse sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Lá em 2 Coríntios fala sobre a Páscoa, sobre a ceia, sobre o Cordeiro, sobre a morte de cruz. Estude a Bíblia com a sua família, não fuja do foco, que é a verdadeira Páscoa. Muitas pessoas falam assim, mas eu não vou tirar o lúdico do meu filho, mas você ensinar o seu filho a adorar a Deus, em vez de adorar o coelhinho da Páscoa, é o correto? Pense bem, reflita sobre essas coisas. Qual é o dono da nossa adoração? Qual é o verdadeiro significado da adoração? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. E a Bruna vai falar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema de a Páscoa e os pais e as crianças. Vou deixar a professora aqui falar, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre a Páscoa na parte infantil, diretamente para os pais, no qual a gente vê muitos pais em redes sociais cristãos fazendo pegadas de coelho pela casa, escondendo ovos, comemorando um motivo tão comercial em uma data tão cristã, uma data tão espiritual para nós, que somos pais, para ensinar para os nossos filhos o que é partilhar, o que é libertação, o que é ser liberto verdadeiramente dentro do Evangelho, o que a Páscoa nos traz, qual a referência, o que Jesus Cristo representa acima de tudo isso. E o que eu quero dizer para você que é pai e mãe, se você não ensina os princípios espirituais e cristãos para o seu filho, que é tão pequeno agora, depois ele não terá parâmetro para o mundo. Tudo será normal, tudo será relativo. E eu venho trazendo aqui alguns princípios que eu anotei que todo pai deveria exercer nessa data, não só na Páscoa, mas no Natal, todos os dias dentro de casa, ao se sentar à mesa e tudo mais, né? A Páscoa significa a libertação, né? Você sai da escravidão dos homens, a escravidão do pecado, para a libertação em Deus, né? A gente se encontrou com Deus, somos filhos adotivos. Em Romanos fala quem nos separará do amor de Deus, né? Ninguém pode nos separar. Então, nem coelho, nem o ovo, nem o Papai Noel, nem nada dessas datas comerciais dos
hoje em dia os parâmetros que as pessoas colocam para esse tipo de festividade, né? Então a Páscoa simboliza para nós cristãos a libertação da escravidão do mundo, né? Tudo aquilo, todo o peso, todas as regras, todos os princípios humanos para viver uma vida com Cristo, uma vida eterna, né? E dentro da cultura brasileira há essa relatividade, não tem problema, não tem nada demais, né? Não estou falando que é errado você comprar um ovo de Páscoa para o seu filho. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entronizar dentro do nosso lar a verdade, né? Um princípio cristão, se sentar à mesa nessa data, partilhar o pão, saber o que significa, né? Porque o que a gente vê dentro da igreja, as pessoas tomam até a Santa Ceia sem saber o simbolismo daquilo que estão fazendo, né? Então, assim, o brasileiro, ele tem a falta da cultura das datas, né? Que hoje temos apresentadas no calendário. É só o ovo, é só o coelho, quanto que custou o ovo, quantas gramas tem, mas qual o real motivo por trás disso tudo, né? Então a gente tem que comemorar de fato, primeiro, a libertação e a salvação, através que começou em Êxodo, né? Foi para a morte de cruz e hoje vivemos o Evangelho, que significa novidade de vida, né? Partilhar o pão. O que significa o pão, o que significa o suco de uva, o que os judeus fazem, porque eles fazem, e nós como filhos adotivos, porque temos que fazer, né? Qual o sentido histórico por trás disso tudo? O que Jesus quis ensinar? Depois disso, é um momento para reunir a família para reflexão, para conversar, para tirar as dúvidas, né? Lógico que o coelho, o ovo, o chocolate, todos têm um significado, né? Todos eles têm um significado, mas não espiritual, mas sim um significado comercial que hoje nós temos e um significado histórico somente. Só que para nós cristãos isso quer dizer muito mais. Eu gostaria de deixar 3 perguntas para você que é um pai e uma mãe, né, cristã, para você refletir nesse momento, nessa semana de Páscoa. Você que está preparando as pegadas dos coelhos e os ovos de Páscoa somente, mas não uma ceia verdadeiramente com a família. Que é, só um minuto, filho, só um minutinho. Quais valores tenho transferido para os meus filhos? Eles sabem o verdadeiro sentido da Páscoa? Como posso criar valores espirituais na vida deles? Ou tudo que eles têm é apenas ovos e máscara de coelho, né? É algo assim, é algo para se refletir. Quais valores eles têm? Somente da professora? Porque a professora, ela não... uma certa vez, já trabalhei em escola, já lecionei, e uma mãe questionou a diretora porque ela não explicava o verdadeiro sentido espiritual, que significa Páscoa, né? Que na verdade é uma data religiosa, não é uma data comum. E a diretora ficou com muita raiva desse questionamento da mãe e disse que ela tinha que ensinar isso em casa, não tinha que ensinar dentro da escola, e veio questionando para mim. Naquela fase eu não tinha muita maturidade para lidar com a situação, então não disse nada. Mas na verdade a resposta que temos que dar quando uma pessoa do mundo não quer falar sobre uma data cristã, mas quer comercializar, porque eles não têm essa dimensão, essa visão que nós cristãos temos que ter, a Páscoa é uma data cristã. Significa libertação, significa salvação, significa comunhão com Deus, né? Deus, ele sempre encontra um meio para ter uma aliança, uma comunhão com o povo dele. Então, na verdade, a Páscoa nada mais é do que a morte de cruz, o sangue derramado que trouxe salvação por nós. Então, comemos do pão, bebemos do sangue, que é o suco de uva, comemos do pão, que se simboliza a carne de Cristo, e tudo isso para quê? Para relembrar o que nos foi dado, o presente que nos foi dado. Então, você que é pai e mãe, você deve relembrar o seu filho, não deixa as pessoas de fora, os professores, induzi-los a apenas uma data comercial. Qual ovo você ganhou? Qual marca você ganhou? Quantas gramas você ganhou? Foi do que o brinquedo que você ganhou? Não.
o que a Páscoa realmente simboliza dentro da sua casa. Esse é o verdadeiro sentido que nós, pais, devemos trazer para os nossos filhos, né? A ceia que devemos fazer com os nossos filhos nessa data, a comunhão com a família, o se sentar à mesa, isso tudo tem que ser feito para relembrarmos a libertação, né? Êxodo, que é o que significa, é a passagem, né? Ali. Então, eu convido você a apenas não só fazer isso no domingo, não só fazer isso de vez em quando, mas fazer isso todos os dias, né? Porque os nossos filhos o tempo todo são induzidos ao ligar a televisão, ao lidar com as pessoas de fora, a convivência com a sociedade, porque é isso que a sociedade passa, mas o que nós, influenciadores de dentro de casa, estamos passando para os nossos filhos, né? Eu gostaria de deixar essa reflexão para você, que é pai e que é mãe. Tá bom? Obrigada, Bruna. Né, Davi? E nós agradecemos você que vem nos acompanhando aqui no canal, tá bom? Somos do canal da Reconciliação, eu, a Bruna, o Davi, tá bom? O pastor Olen Carlos. E vai aparecendo outros integrantes aqui nos novos vídeos que vão vindo para vocês, vão ser colocados aí, tá bom? À disposição. Eu agradeço. E como foi dito, a Páscoa simboliza passagem, simboliza libertação. Assim como foi colocado em Êxodo, que o Senhor mandou colocar nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro para que nos livrasse do espírito da morte, nos livrasse do mal, né? Hoje o Senhor também te chama a uma comunhão, te chama a verdadeira Páscoa, a libertação, a proteção do Senhor, a cobertura espiritual do Senhor. Procure cobertura espiritual do Senhor. Procure para sua casa, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até uma próxima. Se inscreva aí, tá bom? Tchau, tchau.